Olá, ouvintes, boa noite. No ar, mais um programa Culturas e Identidades. Este programa tem a produção, apresentação e responsabilidade editorial do professor L'Oriel Rocha, que fala conosco do Rio de Janeiro via Skype. Todos os temas aqui colocados são propostos, então, pelo professor L'Oriel Rocha. A emissão é via Skype, como eu falei, e o programa tem edição, mediação e mixagem do Estúdio 2 de São José dos Campos, São Paulo, Brasil. Um programa que está no ar todos os sábados às 20 horas pelas rádios Cultura Online Brasil, Rádio Internacional Lusófona, também pelo site do jornal Gazeta Vale Paraibana, além de ser transmitido por mais 25 blogs e sites parceiros. E aqui sempre costumamos lembrar que coexistem dois planos da história: o da aparência superficial e o da realidade profunda. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Boa noite, ouvintes. Boa noite, professor L'Oriel. Boa noite, Felipe. Boa noite, ouvintes. Então, hoje iremos dar continuidade a um assunto já aqui abordado que num programa anterior sobre individualismo e coletivismo. A agenda oculta de controle das pessoas, parte 2. E Edward Griffin, ele escreveu, abro aspas, embora se creia comumente que a guerra ao terrorismo é um esforço nobre para defender as liberdades, na realidade ela tem pouco a ver com o terrorismo e menos ainda com a defesa das liberdades. Existem outras agendas em operação, agendas que são muito menos louváveis, agendas que, na verdade, são exatamente o oposto daquilo que nos é dito. O propósito desta apresentação é provar que o que está se desdobrando hoje não é uma guerra ao terrorismo para defender as liberdades, mas uma guerra contra as liberdades que requer a defesa do terrorismo. Fecho aspas. Edward Griffin é o criador da organização Free Force International, fundada em novembro de 1931, que mantém vivos os ideais de liberdade e respeito à individualidade do ser humano. E desde os anos 60, ele tem vindo a expor de forma concisa as tentativas dos governos, bancos e grandes corporações de esconder a realidade mundial e também mostrar como os cidadãos têm vindo a ser manipulados nesse processo. Professor L'Oriel, em um programa anterior, nós começamos abordando as distinções entre coletivismo e individualismo. E então resolvemos aprofundar neste sentido, mergulhando agora nas raízes da onda ideológica, essa onda que varreu todo o mundo ocidental, que construiu um apelo aos filhos e filhas dos ricos, né, que estavam crescendo com sentimentos de culpa, e isso por desfrutarem de tanto luxo e privilégio, em chocante contraste, né, com os pobres e famintos do mundo. Então, fale-nos, professor, de seu entendimento sobre as duas propostas ideológicas chamadas de marxismo e socialismo fabiano que tratam desse assunto. Boa noite, ouvintes. Esse assunto é um assunto extremamente complexo e um dos grandes absurdos que nós vemos atualmente na mídia hoje, notadamente na mídia brasileira, é a superficialidade com que esses assuntos são tratados. Infelizmente, nós não temos nenhum canal de jornalismo no Brasil sério que traga debates sérios, debates no campo das ideias e que, sobretudo, esclareçam as pessoas acerca de conceitos. Por que os conceitos são importantes? Porque os conceitos viram programas de governo, né? E aonde esses conceitos são criados? Evidentemente que esses conceitos são criados dentro de um campo teórico. Então você tem indivíduos que pensam, e esses indivíduos que pensam, estando eles dentro das universidades ou não, né, influenciam aqueles que vão criar as leis. Então esse é um ponto importante. No Brasil nós não temos debate de ideias, nós temos debates de ideologias. Só que todas as ideologias também são fundamentadas em ideias.
né? Então hoje o que nós temos? Nós temos um cenário dominado por uma visão ideológica e, sobretudo, contaminada por um emocionalismo absolutamente tóxico. As pessoas não discutem ideias, elas se identificam ou não identificam raivosamente com aquilo que é colocado. A primeira questão, uma das primeiras coisas que nós podemos, talvez, começar a entrar no cenário do marxismo ou do socialismo fabiano, é que uma das coisas que está em pauta aqui é exatamente a ideia de individualismo e coletivismo, né? Tanto o socialismo fabiano quanto o marxismo, eles não aceitam a ideia de que exista um indivíduo, né? Por quê? Porque há sempre uma ideia quantitativa, ou seja, o indivíduo, para o marxismo e o socialismo, você tem a supremacia de um grupo. De um coletivo. Então, de um coletivo. De um coletivo. Veja que o coletivo não significa um número maior de gente. Significa sempre um determinado número, é um grupo. É um grupo, e esse grupo tem o direito de exercer sobre os outros grupos uma dominação ideológica, né? Então, o problema fulcral daqui é que o coletivismo, né, não aceita a supremacia do individualismo. Isso é uma inversão total de valores naturais, né? Porque quando mais à frente nós vamos falar uma das diferenças entre república e democracia, que é uma diferença fundamental, e elas estão fundamentadas exatamente nessa grande distância entre o individualismo e o coletivismo. Os coletivistas geralmente tratam os indivíduos que são individualistas. A gente não pode confundir a palavra individualistas com indivíduos egocêntricos. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Os coletivistas retratam como egoísta, como insensíveis, as pessoas que não querem reduzir-se à supremacia de um grupo, né? Então, por exemplo, vamos pegar o seguinte: tem uma criança hoje, vamos dizer que o esporte dominante no Brasil seja futebol, pronto. E tem um menino, notadamente os meninos sofrem mais esse peso, não gosta de jogar futebol. Muito bem. Aquela criança passa a ser criticada socialmente e passa a ser vista como alguém socialmente indisciplinado, porque ele não quer jogar futebol, certo? Bom, o fato da maioria querer jogar futebol não significa que a minoria deva ser controlada pela maioria. Exatamente esse é o pensamento que vigora no marxismo e no socialismo fabiano. A grande diferença dos individualistas e dos coletivistas é que os individualistas preservam os direitos da pessoa, não é o direito do grupo. Mesmo porque o grupo pode ser louco. Imagina, por exemplo, que todo mundo resolve, por alguma razão, linchar uma pessoa. E uma única pessoa se levante e fala: não, eu não concordo com esse linchamento. Então, além daquele ser linchado, né, aquele que se levantou contra passa a ser errado. Não, essa é uma ideia clara da ideia de coletivismo ou de grupo, quando você submete a individualidade da pessoa, que é inviolável, a uma proposta de supremacia de grupo. Não há nenhum grupo no mundo que possa exercer uma supremacia, nem religiosa, nem política, nem econômica, nem nada. Eu tenho que ter o direito de poder escolher. E esse poder de escolha, esse poder de decisão é meu. E ele não pode ser imposto por nenhum tipo de grupo, seja a razão que for. Porque é interessante como as pessoas falam dos processos de escravidão. Hoje nós somos muito mais escravos. Porque a escravidão do corpo, ela é fácil de ser identificada. Mas a escravidão mental não. Então a premissa básica, e essa é uma das razões pelas quais tanto o socialismo quanto o comunismo são uma das coisas mais terríveis que já aconteceram sobre a face da Terra, né? Porque a premissa do indivíduo tem que ser sacrificada em prol do grupo. Essa é a essência da coisa. Ou seja, o indivíduo, a pessoa isolada, ela não existe dentro desse sistema. Ela só existe a partir do momento que ela faz parte de algum grupo.
um problema hoje claro dentro das escolas. Quando antigamente todo mundo usava uniforme, por exemplo, a roupa, todas as crianças eram iguais quando entravam na escola. Aí começou a vir uma determinada proposta que aquilo era extremamente autoritário, etc, não estava correto. Algumas escolas começaram a flexibilizar, as pessoas podem usar qualquer roupa. Bom, hoje tem um problema inverso. O jovem que não tem uma determinada roupa, que não veste uma determinada marca, que não tem um determinado telefone, ele não é aceito num determinado grupo. Ele passa a ser visto como um pária, né? Então, esta ideia grupal, atualmente, né, ela é uma ideia que se disseminou completamente. Eu sou inclusive a testemunha presencial disso, porque eu não sou filiado a partido nenhum, nem dependo partido nenhum. E realmente eu tenho uma certa dificuldade, né, regimentar voluntários para a minha obra, precisamente por isso. Porque todos eles acham que temos que estar de uma forma ou de outra ligados a algum grupo político. Eu acho isso uma baita de uma baboseira. Pois é, mas o problema é o seguinte: esse pensamento ele já está solidificado. E ele está tão solidificado, e esse é um pensamento marxista. Esse pensamento é marxista e ele é de uma linha ideológica. Não é só marxista, não. Tanto que eu tenho críticas também de partidos, né, que também não se juntam a mim, precisamente por eu não levantar a bandeira desses partidos e que não são marxistas. Eu acho que foi uma ideia. Isso aí que você está relatando, você não quer aderir a um grupo. Exato. A proposta da adesão a um grupo é marxista. Mas eu tenho outros partidos. Eu tenho partidos aqui também que já me tentaram, né, de alguma forma, me levar para esse grupo, né, e que não tem nada a ver com o marxismo. Então eu acho que a ideia se formou. Não só, talvez a origem dela tenha sido no marxismo, né, e nessa forma de socialismo, né, que eu não entendo realmente como sendo assim. Mas acho que se formou no Brasil a ideia que temos que ser que nem gado. Nós temos que estar sempre sendo dirigidos por alguém. Nós não temos a possibilidade de ficarmos neutros, especialmente no que tange a política. Hoje não é só no que tange a política. A pessoa não tem o direito de ficar neutro em absolutamente nada. Neutro não significa em cima do muro. Neutro significa que você não é obrigado a aderir a uma causa qualquer. Por exemplo, se todo mundo resolve virar vegetariano, eu não sou obrigado a virar vegetariano. Percebeu? Então, a grande diferença entre a proposta individualista e a proposta coletivista, então assim, Felipe, isso não se trata do que a gente acha, isso se trata do que é histórico. O pensamento coletivista foi criado por uma linha ideológica, ponto e claro, e não há como modificar isso. Então, hoje, independentemente do partido, né, a adesão a essa ideologia, ela já está fundamentada. Ela já está fundamentada. Isso não significa que aquele partido em si seja comunista. Aliás, o Brasil hoje não tem nenhuma diferença ideológica entre os partidos. Quando você vê as campanhas políticas dos partidos, né, efetivamente A, B, C, D, eles não tratam de nenhuma diferença ideológica, muito pelo contrário, e eles tratam de temas absolutamente genéricos, que afetam a todo mundo e que todo mundo quer. Por exemplo, vamos melhorar a educação. Quem é contra melhorar a educação? Exato. Né? Exato. Vamos trazer mais investimentos. Acabou, exceto esse discurso absolutamente pífio, nenhum partido político brasileiro você consegue espremer e definir. Nem você se der o trabalho de fazer isso, eu faço aqui no Rio de Janeiro. Né? Já fiz em Minas Gerais. Se você pegar a cartilha, o conteúdo programático dos partidos, inclusive o conteúdo programático, você não discerne mais. Você tem real e cola. É uma mistura absolutamente pastosa de indefinições. Bom, então, tendo isto em vista, o que vai acontecer? Então, esses dois sistemas que nós estamos vivenciando, porque é interessante que as pessoas admitem que hoje todo mundo tem que se comportar em grupo e os esquerdistas não querem ouvir falar que essa proposta é da esquerda, porque ela é.
Porque existe um problema na esquerda brasileira, no pensamento esquerdista brasileiro, que é o seguinte: a esquerda mundial, quando ela assumiu com toda a força, e ela mostrou a que veio. O Brasil é um país que tem uma capacidade de automaquiagem absolutamente impressionante, porque aqui o indivíduo é alguma coisa, mas ele não quer parecer que é. Né? Então, como ele não quer parecer que é, ele faz de conta que é outra coisa. É muito mais idôneo, por exemplo, é muito mais digno a atitude. Não estou dizendo que eu concordo, mas é muito mais digno porque ela é clara e transparente. A atitude de Hitler, a atitude de Stalin, a atitude do Mao Tse Tung, vou pegar grandes monstros na história da humanidade. Né? A atitude do Fidel Castro, né? A própria atitude do Hugo Chávez na Venezuela, em que você entra e você fala que você veio. Isso é muito mais honesto porque o povo sabe o que espera, do que um governo em que você tem nenhuma linha programática, nenhum tipo de conteúdo é discutido e aquele indivíduo vai te comendo pelas beiradas. E quando você percebe, a coisa está feita. Isso por todos os lados. Por todos os lados. Então vamos voltar. Ora, por que o socialismo não funciona? O socialismo fabiano ou o socialismo ou o marxismo. O que é a sociedade fabiana? Vamos entender. O movimento fabiano é um movimento que ele não é marxista, mas eles comungam de um mesmo ideal, que é o seguinte: é mostrar que o coletivismo pode ser incorporado na sociedade. Qual é a diferença entre o socialismo fabiano e o marxismo? O socialismo fabiano não é a favor, por exemplo, de você incorporar a ideia de coletivismo na sociedade de uma forma alarmante, ou seja, de uma forma violenta, como fez, por exemplo, o comunismo na Rússia. Bom, você não concorda com o sistema comunista, eu simplesmente te fuzilo. O socialismo fabiano não concorda com isso. Né? Por quê? Por conta da origem. De onde veio a palavra sociedade fabiana? Vem de um general romano que viveu no segundo século antes de Cristo. E esse homem botou Aníbal em absoluto apuro. Ele chamava Quintus Fabius Maximus. Então esse general, ele criou uma sequência de táticas de guerra que levou Aníbal a um desespero total. Porque essas táticas provocavam atrasos, manobras, evitava confrontação sempre que possível. Seria, de certa forma, quase que a ideologia dos tucanos. Porque os tucanos exercem um socialismo fabiano. Tá? Quando você precisa que esses indivíduos tenham um posicionamento claro, você nunca terá. Nunca terá. Mesmo em casos absolutamente dramáticos. Né? Por quê? Porque não faz parte da estratégia, não é porque eles não querem ter, não faz parte da estratégia a confrontação. Não faz parte mesmo, não é a lógica interna da questão. Eles não abrem confrontação direta. Por quê? Eles trabalham sempre calado. Sempre calado. Então essa estratégia, por exemplo, distingue o marxista, né, que não trabalha calado, ele abre fogo, e o socialismo fabiano. Vamos falar assim, muito grosseiramente, porque a gente não tem tempo para entrar nesses pontos. Mas, então, o que o socialismo, ambos, pretendem? Criar uma sociedade coletivista. Criar uma sociedade coletivista. Este é o ponto, onde as liberdades individuais não podem existir. Ou seja, tudo tem que estar relacionado ou a um sindicato, ou a uma linha ideológica, ou a um banco, ou a uma escola de pensamento, a qualquer coisa. A pessoa isoladamente, ela não pode existir. Então você tem que juntar as pessoas em grupos. Bom, quais são os sistemas que dificultam essa operacionalização, né, e que tanto o marxismo quanto o socialismo fabiano trabalham? A família é um sistema de oposição à ideia do coletivismo. Né? A religião tradicional é uma ideia de oposição ao coletivismo. O pensamento independente e não uniforme é uma ideia de oposição ao coletivismo. Né? Então,
houve uma sequência, eu repito, para os nossos ouvintes, nós não temos tempo de mostrar como é que essa coisa foi construída, mas ao longo das décadas foi sendo construída. Hoje, por exemplo, todo indivíduo que é um profissional liberal, ele paga, dependendo da profissão, parte do salário dele é descontado e vai direto para um sindicato. O que é um sindicato? É um sistema coletivista. Bom, se o sindicato pegou o seu dinheiro e aplicou mal, como já aconteceu N vezes no Brasil, aconteceu, por exemplo, com os fundos de pensão da Petrobras, aconteceu com a Caixa Econômica Federal, etc. Tal. Você deu dinheiro para o sindicato aplicou mal, desviou o dinheiro, fez uma sequência de coisas equivocadas, e aquela pessoa que deu o dinheiro para o sindicato para ter uma aposentadoria correta, bom, quando o sindicato leva todo um grupo à bancarrota, o sindicato em si não é criminalizado. E deveria ser. Porque foi ele que pegou o dinheiro do trabalhador, porque o sindicato em si é uma inexistência. É uma inexistência. Assim como eu falo, a floresta amazônica, não existe a floresta amazônica. Existe árvore por árvore, o conjunto de árvores forma a floresta. Mas a floresta em si é uma abstração. Então, assim, a ideia de grupo em si é uma abstração. Existem pessoas ali dentro do grupo. Então, quando você pega o individualismo e reduz ele ao coletivismo, isso é um novo tipo de religião. Né? E, evidentemente, que se você não estiver de acordo com o que o grupo determina, pronto, você é um indivíduo que tem que ser abolido daquele grupo. Enfim. Assim, rapidamente, então, essa é a cabeça de funcionamento das coisas. Ora, essas doutrinas funcionam? Já estão mais do que comprovadas que funcionam, que não funcionam. Né? Todas as doutrinas políticas, independentemente de seu socialismo ou marxismo, prometem o bem-estar do povo. Como é que essas doutrinas chamam isso? Essas doutrinas de esquerda, que é o caso do socialismo fabiano e do marxismo, chamam isso de justiça social. Entenda que justiça social aqui é sempre uma visão de coletividade. Não é a justiça da pessoa. Então, quando se fala justiça social, ele está analisando sempre o coletivo. A pessoa em si não existe. Esse é o primeiro ponto que é preciso ter clareza. Ora, quando eu vou criar uma ideologia ou uma terminologia, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar conceitos dentro dos termos. O que não existe dentro dessas doutrinas políticas, do socialismo fabiano e do marxismo? Não existe um conceito claro. Eles nunca definiram com clareza o que é justiça social. Entretanto, eles usam o jargão e jogam em cima da gente, justiça social. Mas quando você vai perguntar, mas o que é isso? Ele não define. Nem Marx, nem os seus seguidores, ninguém definiu. Tem um indivíduo, um professor austríaco, do início do século, chamado von Mises, né? Ele tem um livro chamado Socialismo, onde ele prevê com acerto absoluto, em 1922, portanto, pouco tempo depois da Primeira Grande Guerra Mundial, né? Pouco tempo depois que o comunismo havia entrado dentro da Rússia. Então nós estamos falando no início do século. O que ele falou? Ele previu que, com acerto de 100%, que o socialismo, levado às últimas consequências, não pode funcionar. Por quê? Porque ele não pode satisfazer a promessa de criar o verdadeiro bem-estar da sociedade. Por quê? Porque o planejamento dessa proposta está centralizado em um sistema de preços livremente estabelecido pelo mercado. Né? E ele não pode contar com essa ferramenta, ou seja, os preços livres. Isto é indispensável para que os agentes econômicos possam determinar, por exemplo, uma margem maior ou menor de erro, o que você vai produzir em quantidades e nos momentos em que você vai produzir. Então, o que a proposta do socialismo e do marxismo faz? Ele tentava naquele momento, controlar esse processo. Né? Você vai produzir tal coisa, por exemplo, quando o governo, todas as vezes, o governo brasileiro, a gente tem casos recentes, o governo interfere. O governo federal brasileiro, há 2 anos atrás, interferiu e falou que ia baixar a conta de luz. Não baixou coisíssima nenhuma. Né? Então, deu aquele break,
fez as agências, todas as agências sabiam que não poderia baixar, que não teria condições, por N razões absolutamente econômicas e claras. Isso é uma questão matemática. Tempos depois, o que acontece? Viu-se que esse tipo de controle, né, não dá resultado. Quando você solta o controle, pronto, a coisa vem pior do que foi. Então, de início de base, o Ludwig provou isto no início do século XX. Né? Então, esse foi o primeiro erro desses sistemas. Você não pode controlar os agentes econômicos. Portanto, como é que esses sistemas têm que funcionar? Eles têm que funcionar dentro de uma economia de livre mercado, com uma intervenção mínima do governo. Porque essa intervenção mínima oferece as condições para se maximizar a produção, o consumo, a taxa de emprego. E então a economia tem que funcionar de uma forma sadia. Por quê? Porque também já está comprovado que não é a economia que determina a política. Também existem inúmeros estudos sobre isso. E o que o socialismo fabiano e o marxismo colocam é que a economia determina a política. Não é verdade. Porque se você tiver uma economia ruim, significa que você terá uma política social, uma política ruim. E se você tiver uma economia boa, significa que você terá uma política boa. Bom, não tem nada que ver uma coisa com a outra. Né? Por quê? Por uma razão muito simples. A economia não é estatal. Não é o Estado que tem que promover a economia. Né? Porque se isso fosse, nós voltaríamos ao sistema medieval, em que o dono, o proprietário, é o dono e ele manda. Você veja que as empresas de grupamentos familiares, mesmo quando elas são empresas extremamente poderosas, chega um determinado momento em que a administração familiar pura e simples não consegue comportar o modelo. E aquela empresa, ela tem que abrir para outra forma. Isso vale para um Estado. Por que o Estado totalitário ele se auto-implode? Por conta disso. Porque você não tem uma economia sadia para funcionar. Então, qual é o papel do Estado? Criar leis. Criar leis para essa regulação. O mercado não pode funcionar ao bel prazer. O mercado tem que ter regras e valores claros. E quem vai dar isso? Ora, bolas, é o Estado. Não é o mercado. Porque se você deixar o empresário solto, vamos dizer, por exemplo, tem inúmeras pesquisas que falam que já mostram que, por exemplo, os prédios, por que os arquitetos, os proprietários de construções modernas não criam um sistema de captação de água da chuva? Eu já perguntei isso para vários donos de construtoras. A resposta que eles me dão é o seguinte: L'Oréal, isso aí eu teria um custo de 5% a mais, eu não quero bancar esse custo e, além disso, o governo não baixou nenhuma lei. Eu falo, bom, você está tão rico que, a pergunta, 5% a mais ia fazer diferença? Não faria tal. Então você não pode deixar de ganhar 5% menos. Ou, se você não quiser perder esse 5%, você repassa para o consumidor. Agora, o fato de não haver uma lei é impeditivo para que você faça o projeto? Não é. Então por que você não faz? Aí não há explicação. Não é? Então você fica esperando, é uma cobra de duas cabeças. O cara não faz a coisa porque o governo não baixou a lei. Bom, mas onde está a consciência crítica do indivíduo? O governo não precisa. Quando não havia escravidão, por exemplo, todo mundo judiava dos escravos, ou precisava de vir uma lei falando para você tratar a pessoa com um pouco mais de cuidado. Porque se essa for a lógica, tem alguma coisa muito errada nessa lógica. E não é essa a lógica. Então, a economia sadia, ela requer um sistema político assentado num arcabouço legal, ou seja, numa constituição que seja republicana e não democrática. Porque existe uma diferença brutal entre as duas coisas. Esse arcabouço legal, ele tem que limitar o poder de legislar dos políticos e da burocracia, e ao mesmo tempo, ele tem que defender os direitos fundamentais do cidadão. Quais são esses direitos? O direito à vida, o direito à propriedade privada, o direito à liberdade individual, o direito à liberdade religiosa, o direito à família, né? O direito de, enfim, de existir como pessoa. Isso
isso o Estado tem que te assegurar minimamente. Então, o que é uma economia sadia, Felipe? No meu entendimento, e no entendimento de pessoas que não têm nenhum partido ideológico, né, e que já provaram há muito tempo que a coisa vai de mal a pior. Os políticos não têm o poder de ir fazendo leis em cima de leis e acachapando o povo. Essa é a primeira coisa. O sistema político brasileiro, tudo que um político pode fazer, ele resolve que vai... o governo gasta mal, gastou muito mal, resolve criar uma lei e debita a conta em cima do contribuinte. Isso significa o quê? Que o sistema político está assentado dentro de um arcabouço legal imoral. Imoral. Porque todo sistema político que permite, que dá poder aos políticos de legislar ad infinitum, de criar leis do dia para a noite, de acordo com os interesses maiores ou menores deles, tem um problema. Então, e esses indivíduos vêm falar para nós que nós estamos numa democracia. Estamos mesmo. Mas nós não estamos numa república. Então, a democracia é exatamente isso. A democracia é quando o poder político tem um poder infinito de legislação, a despeito dele estar sendo sério e honesto. Ora, isso não funciona em nenhum lugar do mundo. Sabe por quê? Porque este tipo de democracia, ou este tipo de poder legislador dos políticos, vai levar o quê? Você vai criando um Estado cada vez mais totalitário. Você vai criando um Estado inchado de leis. Um Estado que tem um estamento burocrático absurdo. E esse Estado, ele funciona para ele. Para a elite que ele decide e que ele controla. É por isso que vem os conchavos da política, é por isso que vem os conchavos com o judiciário, é por isso que vem o grande grau de corrupção. Porque o cara legisla e ele vai criar lei para defender os pequenos potãs do universo em que ele existe e ele habita. Ele não está nem aí preocupado com a população. Ele não defende absolutamente os direitos fundamentais do cidadão. Por exemplo, se você de fato se o Estado fosse verídico em relação a isso, o cara invadiu sua fazenda. Não, ele não pode invadir. É sua. Bom, os caras entraram dentro de uma reserva indígena, estão lá matando todos os índios. Não tem o que discutir aqui. O MST entrou e tem direito. Não tem. É uma reserva ou não é uma reserva? Aquilo é uma propriedade daquele povo ou não é uma propriedade daquele povo? O MST invadiu uma fazenda, um latifundiário. Bom, a fazenda é do cara ou não é do cara? Não interessa se é um latifundiário. Você entendeu? No momento em que a propriedade privada começar a ser violada, porque o que está sendo violado? É o direito de propriedade. É o direito de propriedade. O governo resolve agora abrir uma autoestrada, moram 200 mil famílias ali, ele resolve que ele quer abrir aquela autoestrada, naquele momento, naquela situação, desaloja todo mundo e não indeniza ninguém, por exemplo. Porque com a canetada ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso? Não, ele não pode. Ele não pode. Agora, dentro da democracia, pode. Então as pessoas estão sendo enganadas dentro da nossa Constituição não pode. Eu tenho que indenizar, sim. Exato, mas ele faz. Mas ele faz. Eu falo aqui indeniza e depois vai a fundo perdido e nunca se sabe quando é que paga. Né? Nunca indeniza. Nunca indeniza. Na verdade, o que é isso? É uma violação à propriedade privada. Não é? Então, por quê? Porque você de fato não assegura a liberdade do indivíduo. Esse é o problema. Né? Então, o que seria um governo, uma política ideal? Aonde houvesse limite para os políticos emitirem leis, por exemplo. Qual é a grande diferença entre um sistema e outro? Está centralizado exatamente aqui. Ora, porque eu sou seu amigo, resolvo abrir uma empresa. Resolvo abrir uma empresa. Aí o Estado tem um livro, eu não me lembro agora do autor, onde o título do livro fala: não existe Estado gratuito. Não existe mesmo. Porque quando o Estado
como é que chama? Isenção de impostos para uma mega empresa, o Estado não ganha dinheiro. De onde vem o recurso do Estado? Vem do povo. É imposto que a gente paga. Né? Porque mesmo que o Estado tenha uma outra coisa, igual a Petrobras, etc., tal, mas a Petrobras não é do governo. Então o governo em si, ele tem muito pouco propriedade para que ele consiga se sustentar. Isso vem do mecanismo de funcionamento de mercado. Vem das empresas e vem da população. Né? Então o dinheiro do governo vem daí. Bom, quando o governo dá subsídio, né, para uma grande empresa, você chama uma mega montadora, igual o Rio de Janeiro, quando chamou a Peugeot, há muitos anos atrás, abriu, deu áreas, deu isenção de imposto, deu isso, deu aquilo outro. Bom, o governo não dá isenção de imposto para ninguém. Aquela conta vai para o contribuinte pagar. Né? Então, se ele deu isenção de impostos por 10 anos, significa que, no mínimo, por 10 anos, você vai sacrificar a população para permitir aquele tipo de investimento. E se é que é necessário. Então, o governo não tem, porque em nenhum momento ele perguntou à população se a população permite que ele faça isso com o dinheiro dela. Né? E eles não permitem, e eles não perguntam exatamente por isso. Então, o nosso sistema político não tem a menor seriedade. A menor seriedade. E um dos pontos fundamentais nessa falta de seriedade é exatamente por isso, porque esses políticos podem legislar do jeito que eles quiserem, a hora que eles quiserem, no dia que eles quiserem e nos impor a lei que eles quiserem. Entenda que isto é tudo menos república. Isto é tudo menos um sistema que de fato esteja fazendo justiça social. Né? Independentemente do partido que for. Hoje, qual é o grande problema do Brasil? É institucional. Não adianta você mudar um partido para botar outro partido. As instituições brasileiras, a Constituição brasileira que foi construída depois com a nova República, é um despautério em cima do outro. Ela abre todos os precedentes para você produzir todas essas infrações. Então, o que tem que ser feito? Ora, tem que alterar o sistema. Agora, você acha que eles vão legislar para alterar o sistema? É evidente que não. É evidente que não. Qual é o partido hoje que defende os direitos fundamentais dos cidadãos? Nenhum. Nenhum. Esse é o problema. Né? Então, agora, veja, isso que eu estou te falando, o que o Mises falou? Ele falou isso no início do século XX. Né? E tudo que ele falou se cumpriu. E é o que a gente vive hoje. Então, o que é o sistema que hoje existe? É um sistema em que prevalece o governo da lei e não a lei do governo. Esse corpo de leis fundamentais, um governo sério, republicano, essas leis fundamentais deveriam conter apenas os artigos que tratem de determinadas questões fundamentais, deixando para uma legislação ordinária, por exemplo, outros detalhes de organização da sociedade. Primeira coisa na Constituição séria de um país é que ela tem que ser enxuta. Né? E você tem que permitir deliberações locais, como, por exemplo, os Estados Unidos. Por exemplo, a realidade do Nordeste é igual à realidade do Rio Grande do Sul? Não pode ser, e não é. Então, você tem que permitir uma legislação ordinária que funcione localmente. Isso até, inclusive, a nível de prefeitura. Né? Quando você pega o imposto de renda brasileiro, o imposto de renda que o pessoal do Rio Grande do Sul paga, né, ele vai todo para o governo federal. Né? O Rio Grande do Sul paga quase 50% de imposto. Desse 50% de imposto, 40% volta para o Rio Grande do Sul? Não. Volta 8% para o Rio Grande do Sul. Exatamente, isso é um grande erro. Aí, para onde vai esse outro recurso? Vai para o Maranhão. Então, quer dizer, o cara do Rio Grande do Sul trabalha para o cara do Maranhão roubar? É isso. Não é para o cara roubar. Não seria... É mais ou menos isso, Felipe. É mais ou menos isso. Nós somos uma federação. Vamos deixar em termos de número. Se eu pego aquele recurso, o Maranhão produz isso? Vamos lá. O Maranhão produz. Nós somos uma federação. Então, quanto que o Maranhão... Não, vamos colocar em termos de renda per capita.
Aqui sou eu que estou afirmando, não é você. Né? Então eu posso ser julgado em relação a isso. Mas o Brasil tem um grau de desvio de verba absoluto. Além da verba do Maranhão, que o cara dizia, ele dizia a verba que vem do Rio Grande do Sul. Percebeu o que eu quis dizer? É isso. Então aquele imposto que o cara do Rio Grande do Sul paga, primeiro que não volta para o Rio Grande do Sul. Né? E parte desse imposto é desviado para o norte. A grande parte dele. Ora, se aquele povo... Então qual é a justiça? Aquele povo está pagando e não volta absolutamente nada para ele em termos de imposto. Isso não é só em relação ao Rio Grande do Sul, não. Todos os estados. Todos os estados. Aonde está o imposto que individualmente nós pagamos? Em termos de serviço? Não está. Não está. Então, assim, por que o governo federal... Eu me lembro muito bem da frase do Pedro Malan, quando ele era ministro Fernando Henrique, quando ele foi entregar o governo para o Lula. Me lembro exatamente das palavras do Pedro Malan. Ele falou assim: o Brasil não tem problema de dinheiro. O Brasil é um país rico. O problema do Brasil reside do ministério ao faxineiro. É o roubo. E que está institucionalizado. Bom, como é que o roubo se institucionaliza? Isso é evidentemente que é um problema de sistema legal. É o arcabouço legal da coisa. Não é? Então como é que é esse arcabouço legal? O cara corrompe. Bom, mas baseado em quê? Então você tem uma brecha ali na legislação que permite. É preciso ver essa coisa. Né? Então, sobretudo, o que nós temos hoje? Nós temos o prevalecimento do governo da lei. E independentemente, você veja um absurdo, por exemplo. Entra um político, ele constrói uma escola. Entra outro político, não gosta daquela escola que o político anterior construiu. Então ele deixa aquela escola cair aos pedaços, porque ele quer construir uma outra escola, porque quer inaugurar a escola com o nome e a plaquinha dele. Bom, ele não tem o direito de fazer isso, porque o dinheiro é do contribuinte. Então, o patrimônio da população é um patrimônio da população. O governo entrou, mesmo que seja seu inimigo político, se ele não concluiu um empreendimento, aquele governo que vem deveria concluir o empreendimento, independentemente de ser seu inimigo ou não. Não, sem dúvida. E por que os caras não fazem isso? Então, agora, quem está pagando sou eu. Aí depois, sou eu, sou você, somos todos nós que trabalhamos. Depois vem o camarada e resolve fazer uma outra escola. E falar mal daquele que fez aquela escola. Não é um sistema completo. O que é isso? Por que isso funciona? Porque você tem um corpo de leis fundamentais que concedem privilégios a pessoas, a grupos e a empresas. É isto. Este é o grande problema e é isso que foi sinalizado há mais de um século. Né? Então, por que o socialismo e o comunismo, ou qualquer outro sistema político que tenha um arcabouço legal e moral, leva, evidentemente, o povo ao caminho da servidão? Por conta disso. Então, o que nós temos que ter? Nós temos que ter uma sociedade, né, que se rebele contra essa tirania. Porque isso é uma tirania política, isso é uma tirania econômica, isso é uma tirania social. Né? Então não adianta falar, vamos restaurar a economia e o emprego. Como? Se o sistema está falido. O sistema não funciona. Então o Brasil, outro dia eu ouvi uma entrevista do Fernando Henrique, talvez foi uma das coisas mais lúcidas que ele falou nos últimos anos, que a democracia brasileira está falida. Claro que está. O Brasil não tem democracia há muito tempo. Né? Então, agora, faliu como? E quem foi que construiu? O sistema da Constituição. É isso que tem que ser revisto. Então não adianta mudar. Você vê que a cada legislação, o povo altera 50% do Congresso Nacional. 50% entra, 50% sai. Novo. Bom, o povo está fazendo a parte dele. Está votando em gente diferente. Meu Deus do céu, por que a coisa não funciona? Por que o cara, quando entra lá dentro, né, é levado de roldão? Né? Por quê? Porque você tem sempre a manutenção
da concessão de privilégios para pessoas, para grupos e para empresas, concedidas através de legislações. Esse é o problema do Brasil. Ou esse é o problema de qualquer país que se autoimplode, né? É isso. Então, o Brasil é um regime democrático. Claro que ele é. Entenda que a democracia é um sistema de coletividade. A democracia é tudo menos o que as pessoas pensam que ela é. Então, se nós fôssemos falar num regime correto, ele é republicano, ele não é democrata. Ninguém fala em república atualmente. Por quê? Porque os caras sabem que há uma diferença brutal entre essas coisas. E além de tudo, a democracia brasileira, além das bizarrices que pendurada a ela, virou sinônimo de eleição. Então, se você vota, você está numa democracia, portanto, se você está numa democracia, o governo é absolutamente maravilhoso. Isso é tudo uma panaceia universal. O resultado disso, Felipe, eu já falei algumas vezes e eu torno a repetir, na minha opinião, o Brasil vai entrar numa grande crise social. Não há como o Brasil sair de uma crise. Não há como o Brasil não entrar numa guerra e numa convulsão civil. Não há como. Nós vamos a um pequeno intervalo, L'Oréal, e vamos falar então sobre o sistema financeiro internacional e a influência dele. Mas, entretanto, vamos ouvir uma musiquinha para o professor também tomar um arzinho, né, e tomar uma água, e a gente volta já já. Vocês estão na Cultura Online Brasil com o programa Culturas e Identidades. Fiquem por aí, a gente volta já já.
volta então com o nosso programa Culturas e Identidades. Professor L'Oréal, fale-nos então do seu ponto de vista de estratégia do século passado, criada pelo Sistema Financeiro Internacional a fim de criar a guerra para tornar o mundo seguro para a democracia. Mas antes, vamos então definir para os ouvintes qual é realmente a nossa ideia sobre democracia e república, para que fique bem claro, porque tive alguma interação aqui, o ouvinte me perguntando se não existe a democracia dentro de uma república. É muito difícil. É muito difícil porque são conceitos que, de certa forma, são quase que opostos, né? Quando a gente pega, por exemplo, vamos pegar duas diferenças gritantes, né, em termos de república. O funcionamento interno dos Estados Unidos, né, e o funcionamento enquanto Constituição e o funcionamento do Brasil. Qual é a lógica que está por trás da república? Vamos entender. É preciso entender isto em primeiro lugar antes de entender qualquer outra coisa. Nós fomos ensinados que a democracia, essa palavra vem da Grécia, né? E a palavra que hoje a gente aplica não tem nenhuma relação com a palavra grega, porque a grega era quase que uma oligarquia, né? Mas nos ensinaram que a democracia é a forma ideal de governo, né? Supostamente, essa forma ideal de governo é vista a partir de que perspectiva? Bom, havia uma monarquia, você retira a monarquia porque as monarquias eram tidas como regimes totalitários, né? Absolutistas, totalitários nesse sentido, o rei decide qualquer coisa ao bel prazer dele, embora isso não seja absolutamente verdade, tá? Nem os reis absolutistas decidiam sozinhos, isso nunca existiu na história da humanidade mesmo. Por exemplo, no caso do rei de Portugal, né? Os reis portugueses, o rei não era o indivíduo que tomava a decisão absoluta, eu decido fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Não, ele tinha outros dois poderes que dialogavam com ele, que era o poder religioso e era o poder da nobreza. Então o rei tinha que negociar com aquilo ali. Hoje, nesse aspecto, um presidente, por exemplo, ele é muito mais autoritário do que era um rei, por incrível que pareça. Porque o presidente tem a caneta na mão e tem um sistema de corrupção e ele faz valer o que ele quer. O que ele quer, literalmente, né? Naquela época não era assim que funcionava. Nunca foi. É que a história que nos contam não é verdadeira. Então, a democracia surge como forma ideal de governo dentro dessa perspectiva. Porque nos ensinaram que os governos reais eram muito piores. Não é verdade isso. Então, a democracia, primeiro veio a república, né? Porque o que sucede à queda das casas reais? A república. Depois da república veio a ideia de democracia. Supostamente, essa ideia de democracia é o que foi criado pela Constituição americana. Por que é importante nós termos em vista os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos adquiriram a independência antes do Brasil, né? E o Brasil vai se espelhar, em parte, naquilo que foi feito, né? Mas, por outro lado, quando você lê os documentos e as transcrições e os discursos dos homens que escreveram a Constituição americana, você vai descobrir uma coisa muito impressionante. Você vai descobrir que eles falavam muito mal da democracia. Muito mal. Eles falavam, em palavras muito simples, assim, para o nosso ouvinte, que a democracia é uma das piores formas possíveis de governo. Então, tudo que os Estados Unidos não criou foi democracia. Aí eles criam o que eles chamam de república. Por quê? E aonde você constata isso? Em nenhum momento a palavra democracia aparece na Constituição americana. Quando os americanos fazem o juramento à bandeira, eles juram a república que ela representa, e não a democracia. Tá? Aqui já tem uma grande diferença, né? Então, qual é a diferença fulcral? Repito, a diferença entre a democracia e a república
é a diferença que existe entre coletivismo e individualismo. Toda democracia é coletivista. O indivíduo não existe. Aliás, ele não pode existir. Aquilo que se chama de assegurar as liberdades individuais só existem dentro da democracia a partir do momento que aquele indivíduo é colocado dentro de um grupo. Certo? Dentro de um grupo. E, vamos dizer, hoje defende-se as minorias de homossexuais. É uma minoria. Aí amanhã, vamos dizer que eles criam uma outra categoria, a categoria da ideologia de gênero. Então você vai, e a ideologia de gênero, se ela for em tamanho maior do que a categoria dos homossexuais, a categoria dos homossexuais terá que estar subvencionada ao direito da maioria da ideologia de gênero, e assim sucessivamente. É assim que funciona a lógica interna da democracia. Então, a democracia, de fato, é que o povo não sabe o que é. E é tão terrível a colocação das coisas que nenhum político te explica verdadeiramente o que é. Ora, se a coisa é tão boa, por que eles não falam claramente? Essa é uma pergunta que nós deveríamos fazer. Por que eles não falam claramente? Por que os políticos não vêm e não falam claramente, por exemplo, sobre o que está em discussão na pauta da ideologia de gênero, que é a destruição das famílias? Literalmente. Literalmente. A família é tratada como inimiga de Estado e é política de governo. A OEA acabou de fazer um congresso no Chile em que ela declarou publicamente, a Organização dos Estados Americanos, que o objetivo da Organização dos Estados Americanos é destruir a família. Então a família tornou-se um inimigo da sociedade. Bom, em que momento a família tornou-se um inimigo da sociedade? Então, para o nosso ouvinte entender, a diferença clara: não pode haver uma república democrática. Não pode. Isso é uma impossibilidade. A não ser que se altere o conceito de democracia. Ou seja, que ele não entre dentro da esfera do coletivismo. Em uma democracia pura, a maioria governa. Fim de discussão. Pronto. Que maioria é essa? Quem vai determinar o que é essa maioria? Você pode falar, mas o que tem de errado nisso? Bom, pode haver muita coisa errada, que é o que eu falei no bloco anterior. Imagine que essa maioria é corintiana. Você é flamenguista. Então a maioria corintiana decide linchar todos os flamenguistas. Pronto, é isso que é democracia. Se uma pessoa vota contrária, essa pessoa também será linchada. Isso é a ação da democracia. Você fala, mas não é bem assim. Não, é assim sim. A maioria que governa. Mas o que é essa maioria? E veja, o problema do governo da maioria é que não existe, como existe na democracia, um limite do ato de governar. Esse é um ponto. Um segundo ponto, a maioria pode governar desde que ela não negue os direitos da minoria. Aí sim, nós teríamos, de certa forma, uma democracia republicana. Vamos falar assim. Portanto, então assim, os corintianos legislariam desde que o respeito dos vascaínos fosse respeitado. Agora, tudo que você não pode fazer é, como a maioria delibera, você que é a minoria tem que submeter-se à maioria. Bom, isso não, em nenhum momento, porque eu existo e o mundo o mundo tem sempre coisas diferentes, sempre coisas diferentes. Então, um governo que não admite, ou sobre o preposto de uma maioria, que ele impõe a visão, o ponto de vista, a ideia, a ideologia desta maioria para outra minoria que não concorda com ela, isso não é democracia, isto é autocracia. Isto é pensamento totalitário, ditadura. Falando de outra forma, isso é uma ditadura. O que a República assegura? A República assegura que, claro, pode um determinado grupo estar governando.
Primeiro, ele não pode governar em causa própria. E segundo, porque ele está no poder, ele não pode favorecer a ele mesmo que está no poder. E terceiro, ele não pode negar os direitos da minoria. Aí nós estamos no caminho correto. Isso é exatamente o que uma república faz. Uma república é um governo baseado no princípio do governo limitado da maioria, para que a minoria, até mesmo a minoria de uma única pessoa, seja protegida dos desejos e da paixão da maioria. É isso que está em pauta. Não há nada, nenhum argumento lógico, saudável, ético, moral, que justifique que 80% resolva deliberar e assassinar 20% das pessoas. Ou eu resolvo que eu sou protestante, por exemplo, e resolvo combater todo mundo que é do candomblé. Mas o que é isso? Aí a democracia funciona assim, não, mas a maioria quer. Não, isso não significa nada. Então esse é o primeiro ponto para nós entendermos o grande cenário de engodo aonde o Brasil está metido. Né? Essa é a razão pela qual, e quando nós ouvimos determinados pronunciamentos, inclusive de outros países, né, o americano dá muito valor ao que ele chama de república. Ele não dá valor nenhum ao que ele chama de democracia. Por outro lado, de umas décadas para cá, alguns presidentes americanos começaram a vir com um discurso de democracia. Entenda o que está acontecendo. O que está acontecendo é o seguinte: qual é a maioria que eles estão privilegiando? É o sistema financeiro internacional? Então o governo e os políticos resolvem fazer pacto com um determinado banco ou com uma determinada empresa. O problema que está acontecendo agora com a Monsanto. Vamos pegar. Eu quero inserir transgênico. Bom, você não pode inserir transgênico. Ou antes poderia inserir transgênico da seguinte forma: não é uma lei que se aplique ao Brasil inteiro. O cara quer produzir com transgênico, ele produz. Mas você não pode obrigar o pequeno produtor a produzir com transgênico. Você não pode. Não há nenhum argumento lógico, legal, que permita isso, a não ser na democracia. Então, isso é o que se chama de uma democracia de maioria que governa. Fim de discussão. Essa é a grande diferença que a gente tem que entender. A república, ela tem que proteger o indivíduo, mesmo que seja uma única pessoa. Uma única pessoa. Aquele é o último animal que vai morrer. Por exemplo, é o último dos moicanos. Você tem uma única espécie viva. Tem um único tigre que precisa ser protegido. Aquele tigre tem que ser protegido da fúria e da maioria dos outros animais. Então, as repúblicas são frequentemente caracterizadas, por exemplo, por constituições escritas que definem as regras para tornar isso possível. É isso que gera a chamada função das cartas de direito. Ou seja, o governo, o que essas cartas prescrevem? Você tem uma lista de coisas que o governo não pode fazer. E você tem uma lista de coisas que o governo pode fazer. E o que o governo pode fazer? A regra é muito clara. Como o governo representa a maioria, né? Essa é a lógica da república. O governo representa a maioria. Se o governo de fato representa a maioria, ele não pode aprovar nenhuma lei que o indivíduo isoladamente não possa fazer valer. Explico melhor. Vamos dizer que o governo pode dar isenção para uma grande empresa em termos de impostos. Você poderia falar, pode. Não, não pode. Ou só pode se o cidadão pode, ele, cidadão, dar isenção de impostos para outro cidadão. Aí você vai falar, não, não pode. Então, se o cidadão não pode, o governo não pode. Por quê? Porque o governo é a representação do cidadão. Isso é república. Essa é a função da Carta de Direito numa república. O governo pode fazer determinadas coisas e o governo não pode fazer determinadas coisas.
Então, quando o Congresso... eu represento o povo brasileiro. Como assim você representa o povo brasileiro? Então, você representa o povo brasileiro e taxa o povo brasileiro cada vez de mais imposto? Bom, se individualmente eu puder taxar o outro de imposto, está tranquilo. Então, essa é a grande diferença entre a república e a democracia. Então, o Congresso representa a maioria, embora ela diga que o Congresso represente a maioria, ele não pode aprovar leis que neguem à minoria os seus direitos do livre exercício. Você não pode negar que a pessoa exerça a sua religião, a sua liberdade de expressão, a sua assembleia pacífica, o direito de portar arma, por exemplo. Isso é um direito inalienável, que é o seu direito de defesa. A discussão que passou no Congresso Nacional agora está absolutamente correta. Eu, como cidadão, posso me armar. Sabe por quê? Porque o governo também pode. E o bandido também pode. E por que eu, cidadão, não posso? Posso sim. Numa república séria, isso é um direito inalienável. Por quê? Hoje não é o campo de discussão. Isso, quem me dá esse direito? O direito natural. Não é o direito humano. Eu, como pessoa, tenho o direito de me defender. Quem me deu isso? Foi Deus, foi a natureza. Eu tenho o direito de me defender. Então, e é um direito inalienável de mim mesmo seguir a religião que eu quiser. Casar ou não casar. Então eu não posso ter uma sociedade, por exemplo, que me obrigue a casar. Vamos dizer. Da mesma forma como eu não posso ter uma sociedade que me obrigue a ficar solteiro. Eu posso ter isso dentro de um sistema religioso. Por exemplo, o padre não pode casar. Pronto, é um sistema religioso, mas é um sistema, mas ele não obriga o coletivo. Então, o governo, o que é um governo? O governo tem limitação na sua área de legislação. Essa é a essência da república. Quando a gente pensa em república, a gente fala, o governo pode soltar a lei que ele quiser. Não pode. Então, e quem é que fundamenta a essência da república? O individualismo. Então, qual é a grande diferença entre a república e a democracia? Está assentada nesses dois conceitos. A república permite e se sustenta em cima do individualismo, e o governo, de fato, é o representante do povo. Quem confere a ele o mandato é o povo, e ele não pode, ele, governo, fazer nada que o povo também não possa. Então, o governo pode tomar empréstimo de outros bancos? Bom, se o governo pode, o povo, enquanto coletivo, também pode. O governo pode burlar imposto de renda, então o povo também pode. Vamos entender o que é uma coisa. Eu estou dramatizando a questão, para ficar claro. Realmente, o individualismo é isso. Realmente, inclusive eu ouvi esta semana, não sei se você ouviu, a declaração do secretário para Assuntos Jurídicos da ONU, sobre a Carta das Nações, da ONU, das Nações Unidas, que se propõe a ser reformada, mas pelo visto, então, essa Carta das Nações Unidas, ela está absolutamente contra, então, esses conceitos, Mas tudo bem, isso aí foi explicado realmente sobre o teu ponto de vista, e eu acho que os ouvintes vão tirar a conclusão sobre aquilo que foi falado. Mas vamos então um pouco agora... Mas entendeu, Felipe? Então olha só, nenhuma empresa, porque veja, qual é o grande problema? Vamos dizer, o grande problema da luta de classes foi exatamente esse sempre. Você tem grandes grupos, grandes corporações, e aquelas corporações criam leis e fazem valer as leis delas. Não, a única coisa que eu acho... Então esse tipo de coisa que não pode... Eu sei. É que o mundo evolui, Ele evolui, o mundo evolui. Antigamente, por exemplo, ninguém poderia admitir, por exemplo, que houvesse um casamento que não fosse entre homem e mulher, e que a família não fosse constituída entre marido, mulher e filhos, A própria ONU, ela depende que casamento não é propriamente só isso. Hoje existem outros tipos de família, então, quer dizer, é complicado, porque realmente é um sistema que foi imposto e que não foi um sistema que
foi inventado propriamente pelo Brasil, né? É um sistema mundial, que foi colocado a nível mundial. São 193 países que assinaram a carta e estão mais 40 e poucos na fila. Então eu acho que, sei lá, é complicado. Por isso é que eu te falo sempre, Ariel, que nós estamos numa fase de transição, né? Agora, lógico, democracia, ela passa também, tem que passar absolutamente pelo respeito das minorias, né? Então, só não passar pelo respeito das minorias, né? E não é democracia de jeito nenhum. Mas vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar agora sobre o ponto de vista da estratégia do século passado, ao criar esse sistema financeiro internacional. Quando ele criou esse sistema financeiro internacional, a guerra para tornar o mundo seguro para a democracia, que está inserido dentro do contexto, né? E então, eu acho que até você já o abordou na definição de democracia e de república, né? Vamos falar então um pouco sobre esse sistema financeiro internacional que criou então essa guerra para tornar o mundo seguro para a democracia. Exatamente por isso. Exatamente. Vamos entender então o que o sistema financeiro internacional, porque veja, quando uma grande corporação, uma mega corporação, está falando em democracia, é isso que o povo tem que entender. Isso significa que é alguma coisa muito ruim. Ora, o que uma Monsanto pode querer internacionalmente colocar, falando em linguagem de democracia? Não pode ser coisa boa. E não é. Né? Tanto não é que eles escondem os dados da pesquisa. Uhum. Né? O que, assim, vamos dizer, vai criar uma democracia capitalista? Vamos dizer, se fosse possível essa anomalia, porque veja, Felipe, não sou eu que estou inventando, que não fui eu que criei o conceito de democracia, tá? Certo, o conceito certo. foi criado. Certo. Então isso que eu falei para os nossos ouvintes é um conceito real. Real. Tá? A república, ela é individualista. A democracia é coletivista. Bem, tanto que a própria democracia, por isso que a própria democracia foi recebendo um monte de apelidos. Democracia social-democrata, democracia disso, democracia daquilo. Quer dizer, foi recebendo um monte de adendos ao nome, de sobrenomes, né? Para ver se ela mesmo se define, porque realmente existe confusão. Exato, mas ela não é que ela se define, é que é o sistema, é a lógica da divisão. Vamos dividir para ver se a coisa pega. Então, quando você tem muita gente falando, você pensa que democracia é uma coisa boa. Por que deixou de falar em república e passa o mundo inteiro a falar em democracia? Você veja que é tão absurda a coisa que até países comunistas falam em democracia. Mas eu falo, como é que é possível isso? É claro, porque os países comunistas são coletivistas. Então, a democracia, aí eles foram sacar da Grécia a palavra, porque a Grécia, no mundo ocidental, tem um histórico de liberdade, de pensamento, etc. Tal. Os indivíduos foram lá, sacaram a palavra, né, e usam só a palavra democracia. E inventaram uma terminologia completamente um Frankenstein, que não tem nada a ver com a realidade da coisa. Porque a democracia da Grécia era eletista, né? Não era eletista? Exatamente. Então, assim, se nós... qual seria o sistema correto que manteria, de certa forma, os privilégios, os direitos e os deveres da maioria e da minoria? A república, não é a democracia. Você tem que respeitar, nem que seja uma única pessoa. E é isso que está em pauta. Eu não posso obrigar todo mundo a viver em bando, em matilha. Porque quando eu obrigo todo mundo a viver em bando, significa que aquele bando tem que ter um pensamento claro e definido. E um bando vai brigar com outro bando, porque são bandos diferentes. Né? Então, a sociedade, isso é a forma mais radical e mais perversa de você criar núcleos de violência dentro da sociedade. Então, qual foi esse tal sistema financeiro? O que é que esse sistema financeiro internacional tem a ver com esse tal mundo seguro para a democracia? Mas foi o sistema financeiro internacional que instaurou a democracia. O que é o capitalismo? É preciso a gente entender isso. O capitalismo é a forma mais honesta que você tem de comprar. Eu tenho um produto, eu produzo uma coisa, você quer comprar o que eu produzo. Então, o capitalismo é um sistema de compra e venda. Só isso. Eu tenho uma coisa e vendo.
O que é o sistema financeiro internacional? Né? O meu produto vale 10, eu te vendo por 10. O sistema financeiro internacional é o seguinte, ele vem, você comprou por 10, se ele for comprar de você, ele vai comprar por 8, ele vai regatear com você, e ele vai vender por 50. Então aqui, veja que ele não trabalha. Primeiro que ele não trabalha. Segundo, que ele pratica daquilo que a Igreja Católica condenou durante muito tempo, muitos séculos, que é o sistema da usura. Isso é uma forma de atuação do sistema financeiro. Uma outra forma de atuação é o seguinte, é o empréstimo. A juros acachapantes. Né? Então, você quer produzir uma coisa, você não tem dinheiro, vai e pede emprestado para mim, eu te empresto aquele valor. Né? Como é que o sistema de juros surgiu, por exemplo? Se a gente pegar num contexto europeu, sei lá, séculos atrás. Eu sou um indivíduo, saí da Irlanda, pretendo vender minha mercadoria em Veneza. Então, e eu não posso, porque eu vou ser assaltado no meio do caminho. Então eu chegava no banco na Irlanda, pegava uma carta, né, com aquele banqueiro, chegava em Veneza, retirava o valor que eu deixei depositado naquele banco. O problema é o seguinte, quando eu chegava em Veneza, então vamos dizer que eu deixei depositado R$100 em Londres. Quando eu chego em Veneza, eu vou retirar os R$100? Não. Não. Aí ele vai me cobrar o juro do processo. E ele não vai me cobrar assim, ele não vai me devolver R$95. Né? Ele vai me devolver R$80, e dentro desses 80, eu ainda tenho que pagar mais 60 de juro. Percebeu? É isso. Isso é sistema capitalista. Isso é sistema financeiro internacional. O sistema financeiro internacional, então, o capitalismo existe desde que o mundo é mundo. As pessoas compram e vendem coisas. Quando você fala assim, como é que você tirou o cara da escravidão? Ora, a escravidão é exatamente aquela forma em que você trabalha e não recebe nada. O capitalismo é o sistema em que você trabalha e que você recebe. O capitalismo é que matou o mundo. Pelo contrário, isso é uma grande inverdade. Foi através exatamente do capitalismo que as pessoas tiveram direito a uma série de acessos de coisas, que houve a implantação de escolas, que as mulheres adquiriram determinadas liberdades, que as minorias adquiriram as suas liberdades. Foi dentro do sistema capitalista. Depois do sistema financeiro internacional, que foi construído pelos grandes bancos. Então a gente não pode confundir em nenhum momento o capitalismo com o sistema financeiro, com o sistema de banco. Banco. Porque poderia e tem que haver banco. Agora, um problema é qual é o grau de juro. De novo, assim como o governo não pode taxar a quantidade de leis que dá na telha dos congressistas, o sistema financeiro internacional não pode cobrar. Eu vou te emprestar R$100 durante 10 anos. Bom, eu não posso te cobrar, ter uma dívida eterna. Você vê que o problema da Grécia agora foi exatamente isso. Quando você vai estudar como é que o sistema financeiro internacional opera, você vê que o país já não deve mais nada há muito tempo. E o que tem agora é outra coisa sendo discutida. Essa brasileira, que foi lá e fez parte da equipe, que tem ajudado inúmeros países, está revelando exatamente isso. É o sistema financeiro internacional, a forma como ele opera, atuando dentro do capitalismo. Uhum. E de tal forma os caras atuaram bem, e muito bem, que eles conseguiram, inclusive, perverter o pensamento. E fazer a pessoa acreditar que o problema está no capitalismo. Não, o problema não está no capitalismo. O problema está no sistema financeiro. Agora, esse sistema financeiro, você tem como criar uma regulação? É evidente que tem.